Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Cazu e hoje nós não iremos alterar o comportamento ou funcionalidade da aplicação. Apenas iremos reorganizar nosso código para aplicar novos princípios em design pattern, como inversão de dependência e princípios aberto e fechado. Como sempre, vamos seguir o nosso passo a passo que eu deixei preparado no repositório. O repositório vai estar na descrição do vídeo ou em algum outro lugar, só procurar. E eu sempre crio uma branch. Para cada etapa, para cada vídeo que eu estou gravando, eu crio uma branch com o projeto, tá? Com a evolução do nosso projeto. Então, eu já deixei preparado aqui a branch Design Pattern 2, tá? E, e aí, o readme.md vai ter todo o passo a passo de todas as etapas. No final, são as etapas desse vídeo aqui que é aplicar o Design Pattern 2, tá bom? É bem curto, é mais uma reorganização, não faz muita diferença, tá? É mais para aplicarmos alguns princípios de Design Pattern que o mercado utiliza bastante, tá? Então, vamos abrir o nosso projeto. O nosso projeto está em Visual Studio 2019. E vamos abrir então a nossa solution. Eu vou clicar aqui em solution, como sempre o diretório coding que nós trabalhamos eu deixo sempre no quick access, entrar dentro do diretório, maior API e o arquivo SLN que é a nossa solution. Legal. Eu fiz o checkout, eu fiz o git clone agora, de novo, então para a gente garantir que está tudo rodando direitinho, vamos dar um play aqui, vamos rodar e ver se está tudo em ordem, compilando. Como sempre, eu digo, vamos subir de degrau em degrau, né, para ter mais controle do que estamos falando, do que estamos fazendo, de quais alterações estamos realizando, porque se algo der errado, nós sabemos já mais focado o que nós fizemos para causar o erro. E aí ir atrás, diminuir as possibilidades de, de erros para nós encontrarmos. Tá? Então vou dar um play. Vamos ver se ele já baixa tudo automático, que os pacotes do Nugget. Aparentemente aqui está rodando tranquilo. Vamos abrir o Postman para testar, fazer alguma requisição. Levantamos tranquilo. E aqui eu vou fazer uma requisição então do list post, listar os posts. Opa, alguma coisa aconteceu aqui. Carregou direitinho. Eu já estava com token de autenticação, acho que ainda está válido. Eu clonei agora, vamos mudar o token inválido. Eu mudei o token de autenticação e já deu unauthorized. Então agora eu vou voltar aqui o token original e ele está listando os posts. Então aparentemente está tudo ok. Vamos dar um stop. E vamos começar então. Vamos expandir aqui os nossos diretórios. Deixa eu só garantir aqui que eu tô na branch correta, trabalhando na branch correta. Então cd coding, cd curso.net, dir e cd... não, aqui mesmo, git status. Tá, eu estou no Design Pattern 2. Já atualizei aqui o readme. Deixa eu ver o que eu tenho no readme. Vamos ver aqui no Git do code para ver. Tá, eu só alterei aqui um textinho. Tá bom, então vamos embora. Eu não vou seguir aqui no o passo a passo pelo Git
no website, eu vou seguir aqui no projeto que eu clonei. Esse aqui é o mesmo arquivo, readme.md é o mesmo arquivo que está aparecendo lá. Mas eu vou seguir aqui no Visual Code por meu costume, tá bom? Então vamos lá. Então, nessa etapa aqui, nós vamos organizar os princípios, né? Ou reorganizar o design pattern do nosso projeto. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é dividir o diretório de services em dois diretórios, interfaces e implementações. Tá? Por que nós vamos fazer, na verdade? Nós vou explicar assim o primeiro conceito que vai ficar mais que dá para entender agora. O segundo conceito que está dentro das nossas alterações eu tento explicar depois, tá? Que aí visualizando vai ficar mais fácil de entender. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é a inversão de dependência. Então, por exemplo, se nós entrarmos na Post Controller, na Post Controller nós injetamos o Post Service, certo? Dessa forma, o que acontece? A classe Controller, que está dentro da camada de Application, ela depende da classe domínio, na verdade da camada de domínio, da classe Service. Se eu alterar a minha Service, colocar o 1, já renomeei essa função aqui. A minha Post Controller quebra. Porque a Post Controller injeta a Service. Então, a Controller depende da Service, entendeu? Então, essa camada aqui está dependendo disso aqui. Se isso aqui entregar alguma coisa errada, tá diferente. Tá quebrando a outra. E isso é ruim, essa dependência. Agora, a Service não depende da Post Controller. Se a Post Controller chamar aqui uma função errada, tipo, a Service não vai quebrar, porque esta classe da Service não depende da Controller, tá? E sim, a Controller depende da Service. Então, nós vamos fazer uma inversão de dependência, né? A gente vai criar uma camada aqui para não quebrar a Controller se quebrar a Service. Vamos fazer uma inversão de dependência. Como que nós vamos fazer? Vamos criar um contrato. É como se fosse um contrato. Então, vamos criar uma interface onde eu vou falar todas as funções que a Post Service precisa ter e que a Controller vai consumir. E aí, as classes vão depender desse contrato, vão regir em base desse contrato. Vou demonstrar aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar o diretório interface e vou criar o diretório implementations. Então tá, vamos lá. Aí segunda coisa, mover todas as classes das services para o diretório implementations. Tá bom. Então, o que acontece? Aqui nós estamos implementando as funções de fato. Então, getPost estamos implementando todas as regras, o que vai fazer, né? Então, isso aqui, essas services aqui, na verdade, elas vão ser as implementations. Eu vou deixar aqui. Eu vou mover esses arquivos para lá. Aí, vou aproveitar aqui uma coisa que eu percebi aqui que não está acontecendo. Eu achava que quando nós movíamos os arquivos para outro diretório, automaticamente todas as importações do projeto seriam atualizadas e os namespaces também. Mas nessa etapa eu percebi que não. Por exemplo, ó, a Post Service nós movemos. Agora o namespace é domínio, services, implementations. Mas se olharmos aqui no arquivo Post Service, ele não atualizou o namespace. Continua na services. E nós colocamos dentro de implementations, tá? Isso aqui é só um caminho. Tipo, tá funcionando.
continua funcionando. Tanto é que nós fizemos todo o projeto. Só que quando nós fizemos a reorganização, o primeiro design pattern, eu não percebi isso. Eu não percebi que os namespaces não atualizavam. Então, se nós olharmos aqui, cadê? Por exemplo, no primeiro design pattern, nós movemos todos os modelos para dentro de models. E o post, olha o namespace do post, tá errado, tá? O namespace do post tá com MyWall API e não tá com o domain models, né? O namespace. E se olharmos as classes que nós criamos depois, como nós criamos aqui, clicando em models e criando add new item, o que aconteceu? Aí aqui ele criou certo. Então o namespace dos outros modelos está aqui certinho, domain e models. Só que o post nós movemos e esquecemos de atualizar esse namespace. Esquecemos, na verdade eu não sabia. Eu nem pensei nisso. Então vou corrigir isso também. Então, por exemplo, esse namespace aqui, como que eu vou fazer? Eu poderia vir aqui e escrever aqui. Então, ponto domínio ponto models. Pronto, eu atualizei aqui. Só que eu atualizei aqui, mas quando todas as classes que chamam este post, ele não vai encontrar. Ele não vai encontrar porque nós mudamos isso aqui. E agora vamos ter que mudar em todos os imports. Então, para facilitar, eu descobri aqui que nós podemos clicar aqui. Então, para renomear o namespace das classes, eu vou clicar aqui em right click, quick actions e refactoring. E aqui eu posso renomear literalmente o namespace para qual eu quiser. Eu posso clicar aqui e aí aqui eu escrevo um novo namespace e com isso ele vai alterar todas as importações. Ou ele já me sugere aqui, olha só que legal. Ele já me sugere aqui change namespace to MyWall API domain models, porque ele já viu que essa classe está dentro desses diretórios, então ele já me sugere aqui alterar o namespace para este endereço. Então eu vou clicar aqui já o automático, que é o correto. Pronto. Aí agora models, domain, models. E se olharmos todas as classes, agora não tem mais problema, porque agora ele está importando direitinho, porque ele já alterou todos os imports, tá? Então, toda vez que mover um arquivo, arrastar, tem que lembrar dos imports, do namespace, né? De renomear o namespace. Se tiver algum problema de importação, alguma coisa estranha, também pode olhar aqui, pode ser que seja o namespace. Então tá bom. Então eu fiz o post, eu anotei aqui todos no passo a passo do design pattern 1 para lembrar, tá? Já alterei aqui, então eu já coloquei aqui lembrando, ó, post, lembrar de atualizar, renomear namespace. Aí post repository nós criamos, post surface nós criamos e o post controller nós movemos. Então os post controllers nós vamos ter aqui também, ó. Post controller namespace está no projeto. Vamos alterar e colocar um novo caminho, que é application controllers. Pronto. E out controller, mesma coisa. Beleza. Salvar isso. E um outro que eu também percebi que nós esquecemos foi o contexto. Nós colocamos o contexto nessa camada, infraestrutura, data e context. E precisamos também renomear o contexto. Cadê o my data, contextos? E aqui, ó, namespace. Vamos dar um quick. Calma aí. Não pode selecionar, só colocar um right click em cima, quick refactor, change namespace, context, beleza. Pronto, agora ele atualizou tudo. Se nós olharmos no Git, ó,
Você vê que ele atualizou um monte de arquivo, até nas migrations, porque as migrations utilizam o nosso contexto, que antes era esse import, mas agora o import do contexto tem que ser infrastructure, data e context, entendeu? Tá bom? Isso aqui é só uma correção do que faltou. E, voltando então, vamos ver que nós movemos as services, e as services nós agora vamos fazer também renomear aqui o namespace para estar com o endereço correto. Então, implementations. Então, agora todas as services, na verdade, vão ser as implementations das nossas services. Vamos dar um right click aqui. Implementation. Tá vendo? Pronto. Então, agora movemos as services e renomeamos namespaces. O editor deveria fazer isso tudo automático, facilitar, mas não faz e a gente tem que se lembrar disso, tá? Beleza. Então agora o que nós vamos fazer? Vamos criar as interfaces. Tá aqui, vamos ler aqui o nosso README, voltar para o README. E tá aqui. Posso para concluir? Não. Esse aqui. Beleza. Então, mover todas as classes, atualizamos namespaces. Dentro do diretório de interfaces, criar as respectivas interfaces de cada service. Tá? Então, vamos entrar em interfaces e vamos criar as interfaces. Eu posso criar, eu vou clicar em New Item e posso clicar aqui em Interface. Vou criar aqui, clica em Interface. Tá? E vou chamar essa interface de, por convenção do .NET, assim, que é utilizado quando se faz o .NET, as interfaces se chamam o nome da classe com I maiúsculo no início. Então, por exemplo, vamos criar o interface do Out Service. Out Service. Pronto. E aí, criamos aqui dentro de interface. Você vê que ele já veio com o namespace correto, MySQL, domínio, services, interfaces e out service. E aqui está interface. Interface out service. Isso aqui é a diferença. Tipo, isso aqui é uma interface, não é uma classe. Se nós olharmos aqui, o out service ele é uma classe, public class. E aqui nós criamos uma interface. Tipo, então, se fosse uma classe, nós colocaríamos class, uma classe, mas não é uma classe, é uma interface. Interface, eu vou dar um Ctrl Z, tá? Só para notar a diferença. De fato, é uma interface. Então, essa interface, o que vai ter? Essa interface aqui vai ser um contrato. Eu vou dar um copy em todas as funções aqui, menos no construtor, nas funções, que é um contrato que eu vou fazer com as outras classes, que são as funções que eu preciso. Tá? Eu não vou implementar, eu só vou falar quais funções que tem. Esse é o contrato. Então, vamos lá. Então, ó, eu dei um copy-paste tudo só para copiar. Eu vou apagar, isso aqui não precisa, deixar só assim, vamos ver. Aí eu dou ponto e vírgula, e a implementação da função eu não preciso. Eu não vou colocar o bloco e vou colocar um ponto e vírgula. Eu preciso importar, então vamos importar os modelos. Beleza, então a primeira função que eu preciso ter na minha out service é a list users, que vai retornar uma lista de usuários. Uma lista do tipo application user. Né? Vamos fazer isso com todas as funções. Então, os blocos, a implementação nós não vamos implementar aqui. Nós só queremos declarar a função. Então, aqui eu vou fechar com ponto e vírgula. Beleza. Aqui, mesma coisa. Vamos apagar a implementação. Apagar a implementação primeiro de todos, fica mais rápido. Essa implementação inteira aqui é grande. Essa implementação também é grande.
e essa aqui. Tá, pronto. Aí eu coloco um ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula aqui. Então eu vou tirar esse public aqui, esse public assim. Então, vamos importar os DTOs certinho. Agora deu tudo certo. Então, o nosso contrato nós só vamos indicar quais funções que eu preciso e qual é o retorno. E quando entrarmos no out service, na implementação, a nossa classe de implementação, agora nós vamos falar que nós vamos implementar a interface. Então nós vamos herdar aqui, eu vou colocar aqui e out service. Ele não tem aqui porque eu tenho que dar um import. Vamos importar as interfaces. Pronto. Legal. Então agora essa classe out service ela implementa essa interface, tá? Nós linkamos o out service. No passo a passo é o que eu coloquei, linkar as interfaces com as implementações. Então aqui eu tô falando que essa classe implementa a interface, tá? Você vê que ela tá sem erro, não tem erro nenhum. Só que se nós alterarmos a nossa interface, por exemplo, ou ao contrário, eu vou fazer ao contrário. Se nós alterarmos a implementação, por exemplo, vamos supor, list users de novo, vamos usar esse como exemplo. Vamos renomear essa função. Essa função não vai se chamar mais list users, vai se chamar list users 1. O que está acontecendo? Ó, ele está dando erro. Esta classe, o out service, a implementação está dando erro. Por quê? Porque ela implementa esse contrato, essa interface. E essa interface está falando o quê? Está falando que precisa ter uma função list users e não list users 1. Entendeu? Aqui eu não tenho erro nenhum. Mas aqui eu tô com erro. Entendeu? Então, isso aqui é uma inversão de dependência. E aí, quando eu venho aqui no out controller, que eu preciso injetar o out service, eu não vou injetar mais a implementação. Eu vou injetar a interface. Eu vou vir aqui, eu vou colocar aqui. Deixa eu implementar. Então agora, essa classe aqui depende de quem? Da interface, que é um contrato. Então a controller agora fechou um contrato com o out service. E o contrato é isso aqui, ó. Eu preciso de uma função list users que me retorna uma lista de usuários. E aí a out service tanto faz o que vai fazer na implementação. O que importa é o contrato. Então, por exemplo, aqui, ó, a out service está quebrada, não tem mais a list users. E agora a out controller não quebra mais. Cadê? Sign in. E eu não tenho função da list. Tipo, vamos fazer isso aqui eu mostro na post controller. Ou não, vou mostrar aqui, ó. Vamos quebrar não a list user, eu vou quebrar, por exemplo, vou voltar aqui. Vamos voltar aqui para ficar mais claro. Então, aqui, vou voltar à injeção. Na controller, nós injetamos a out service, né? Só que aí na out service, nós temos aqui o sign up. Então, eu vou renomear essa função, sign up 1. O que aconteceu? Aconteceu que agora a nossa controller, ela depende da out service, da implementação. E aí não tem essa função sign up, porque nós renomeamos para sign up 1. Só que, então a controller depende da out service.
Mas agora nós não injetamos mais a implementação, nós vamos injetar um contrato. Então a controller, out controller, vai injetar o contrato, né? E que é o contrato que nós estamos firmando. Então agora o contrato ele tá sign up, tem sign up, né? E se nós olharmos o nosso contrato, no contrato a gente fala, ó, a gente tem uma função sign up que recebe um sign up DTO e vamos retornar o SSO DTO. Isso aqui é o contrato. Então, o post controller não quebrou, porque a service quebrou. Só que aqui na implementação, se nós olharmos agora a implementação, cadê a implementação? Implementação da out service. Tá aqui, out 1, só que aqui está quebrado. Por quê? A out service está quebrado, porque não está implementando a interface está ok. Entendeu? Então agora, a out service, tipo, a post controller não depende da out service. E a out service não depende da post controller. Entendeu? E aí a out service agora ela tem que implementar o contrato que foi firmado, que é isso aqui. Então ela tem que a out service precisa ter a função sign up. Então vamos voltar aqui. Tipo, aqui nós estamos fazendo sign up 1, mas ninguém pediu sign up 1. A gente precisa do sign up. Beleza. Se nós quisermos criar um sign up 1, a gente pode criar, não tem problema. O importante é atender a sign up 1. Ó, aí vai estar tudo certinho, ó. Não quebra nada. A classe está tudo inteiro. A gente criou uma função a mais. Entendeu? Criar função a mais, nós não tem problema. O problema é que nós temos que atender todo o contrato que foi definido com a interface, né? Entendeu? Isso aqui é a inversão de dependência. E agora vamos fazer a mesma coisa com post. Então eu vou criar aqui uma nova interface, new item, uma interface, e vou chamar de post service, que é interface da post service. E post service. Pronto, criamos a post service, o namespace está corretinho. Vamos dar um enter. E agora vamos copiar as funções. O construtor não. E vou copiar todas essas funções. E post service, Ctrl V. E agora vamos deixar só as declarações. Vou apagar todas as implementações de todas as funções, deixar somente a declaração. Opa, apagou demais. Ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula, 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 ponto. E vamos importar os modelos. Pronto. Agora criamos a interface do post service. E aqui vamos... Não, tem interface. E agora a post service vamos falar que implementa a post service. A post service implementa a post services, vamos importar essa interface. E agora, beleza. Então agora vamos alterar as injeções de dependências também. Então, linkar e alterar as injeções de dependência. Em vez de injetar o post service, vamos injetar aqui. Opa, tá bom. Então, a interface. Então agora nós não injetamos mais.
e vamos injetar a interface. Tá. Vamos dar um play, vamos ver como que tá. Vamos ver se tá rodando tudo direitinho. Rodamos, vamos fazer um post, listar os posts. E rodou tudo direitinho, por quê? Calma aí, não era para rodar, era para dar erro. Vamos ver o que está acontecendo. No stop. Tá. Nós esquecemos, nós fizemos errado aqui. Nós criamos uma interface, só que esquecemos de injetar o objeto interface. Continuamos injetando o post service. Como um é filho de outro, tipo a interface, ou quer dizer, a service esse cara aqui, a post service, ele herda a interface, pelo jeito não deu problema aqui. Mas teórico, tipo, imaginava que teria um problema, daria problema, porque aqui é um out service e aqui é o out service. Então nós estamos colocando um out service dentro da interface. Rodou tranquilo, mas isso aqui está errado. Então, calma aí. Aqui é uma tem que colocar. Recebemos uma interface. E aí aqui começa a dar um erro. Ele está dando um erro aqui que ele é menos acessível. Isso aqui deve ser porque isso aqui é uma função pública e a nossa interface não é pública, né? Deixa eu colocar aqui, alterar aqui. Public. Vamos colocar as nossas interfaces todas como public. É meio assim, tipo, claro que eu tenho uma experiência, já tive esses problemas, estou resolvendo, mas todos esses problemas, se tiver algum problema, aí pesquisa no Google, na internet, você vai encontrar algumas ideias de solução. Olha só, agora, agora ele não está mais reclamando, ele não está falando que é menos acessível. Então, o acessível tem a ver com público, privado, né? Então essas classes são públicas. Aí eu estava injetando um carinha, só que ele é privado, enfim. Agora nós recebemos um parâmetro que é do tipo e_out_service e estamos atrelando a uma variável que é do tipo e_out_service também. Agora tá certo. Então vamos ver o que acontece agora. Vamos fazer isso no post controller também. E post service. Pronto. Alteramos. Então, mesma coisa. Agora estamos recebendo um parâmetro do tipo interface post service e estamos atrelando a uma variável do tipo interface post service. Vamos rodar agora. Porque ainda não está completo, mas eu quero girar aqui para ir acontecendo os erros e ir solucionando conforme vai acontecendo. E aqui, gerou aqui agora. Olha só. Tá falando que não consegue resolver algo, tipo, unable to resolve, não consegue resolver o serviço, interface e post service. Que é isso? Tipo, que a gente pensa? Aí como a gente começa a pensar, né? Nós começamos a pensar que pode ser isso aqui. O que nós estamos fazendo? Nós estamos mudando, nós mudamos a forma de injetar, né?
E aí ele está reclamando que não está conseguindo injetar esse interface. Ele conseguia injetar o post service, mas não está conseguindo injetar a interface. Por quê? Porque no startup nós não configuramos a interface como injetável. Lembra que no startup nós temos que configurar todas as classes injetáveis? Então vamos para o startup, que aí eu vou mostrar aqui como que nós vamos, como que, como que faremos isso. E aqui tá, ó. Aqui nós injetamos então post service, né? Estamos configurando o post service como injetável. Mas agora nós temos duas classes, temos a interface e o post service. Eu vou colocar aqui um novo scoped do mesmo objeto? Não. Na verdade, eu vou simplesmente aqui, eu vou informar a interface que eu estou configurando. Então, é i post service, vírgula, a classe. Então, eu vou dar um import. Ah, como você sabe isso? Sei lá, pesquisei na internet, vi na documentação. Tipo, pô, como que eu vou saber? Agora você sabe, entendeu? Isso aqui tudo... Não, tá bom, é isso aqui. Vamos fazer a mesma coisa agora com alt service. Na verdade é só colocar aqui e alt service. Play. Beleza. Então agora vamos dar um reload, vamos ver se agora vai rodar certinho. Não rodou certinho não. Some services are not able to construct. Opa, ele ainda tá reclamando. Só que aqui já é um outro erro, olha só. Já não é aquele erro lá, é um erro disso, só que estava dando aqui no post mesmo. Antes ele estava levantando o sistema. Agora, ele nem levantar o sistema está levantando. Então aqui é outro erro, vamos ver. Some services are not able to be constructed. Então ele está falando que, de novo, não está conseguindo construir. Então, service e post services lifetime. Alt service. Então ele tem alguma coisa aqui, tipo, dando erro na injeção de dependência, mas aí nós já configuramos o startup, né? Tudo, tipo, priori tudo certo. As controllers, nós estamos fazendo a injeção da interface agora. Agora, eu acredito que não tipo, a service, nós não conseguimos mais injetar a service direto, porque onde mais usamos, ó, alt service, no alt service nós injetamos isso aqui, não mexemos nada, e na post service, opa, olha só, na post service nós injetamos o alt service, e o alt service nós alteramos, agora utilizamos a interface. Então vamos alterar aqui também, o post repository não, por enquanto não, e alt service. Pronto, agora nós estamos recebendo a interface do alt service e atribuindo a uma interface do alt service. Vamos ver se agora vai, dá um play. E foi, levantamos e vamos dar um send aqui. Olha só que legal, agora deu tudo certinho, configuramos tudo certinho a nossa aplicação, estamos rodando tudo direitinho. E é isso. E agora nós fizemos uma inversão de dependência. É meio complicado no começo, mas isso aqui é muito comum, né? Nós trabalharmos com interface. Interface é como se fosse um contrato, e aí existem as classes que vão implementar essas interfaces, tá? Por enquanto é isso, espero que vocês tenham entendido, e é isso, pessoal. Falou, abraço.